Olá, tudo bem? Eu sou Gustavo Braga, da Efeito Treinamentos, e esse vídeo é para explicar a diferença entre duração fixa, trabalho fixo e unidades fixas no MS Project. É um conceito que confunde muita gente, realmente ele não é tão simples de entender, mas eu vou mostrar um exemplo aqui que vai te ajudar a entender esses conceitos e também a criar cronogramas mais precisos. Nós estamos falando basicamente da forma como o Project calcula quanto tempo leva uma tarefa. Então a duração ela muitas vezes depende de outros fatores. E a fórmula que o Project usa para calcular a duração é trabalho igual a duração vezes unidades. Então são três dimensões que entram nessa equação e se você tiver duas dessas dimensões você consegue calcular a terceira. Então vamos supor que nós temos uma tarefa chamada pintura e essa tarefa tem uma duração de 5 horas, ou seja, se a gente começar agora a gente leva 5 horas, desde que a gente tenha 3 pintores. São 3 pintores trabalhando 5 horas. Então, qual que é o trabalho total, ou seja, a carga horária total para terminar essa tarefa? 15 horas. Então, duração 5 horas, vai da 1 da tarde até as 6 da tarde, por exemplo. Cada pintor trabalha 5 horas, 15 horas no total. Da mesma forma, a gente pode dizer, pela mesma equação, se a gente passar as unidades dividindo para o outro lado da equação, que trabalho dividido por unidades igual a duração. A carga horária dividida entre os pintores vai te dar o tempo total. Então, digamos que um desses 3 pintores não vai mais poder participar da tarefa. Tá? Então, a gente tinha 3 pintores, agora a gente tem 2. Então, aquele trabalho de 15 horas agora continua sendo um trabalho de 15 horas, mas com 2 pintores, a nova duração é de 7,5 horas. E, da mesma forma, a gente pode dizer que trabalho dividido por duração é igual a unidades. Então, se você quer saber quantas unidades você precisa para, por exemplo, terminar esse trabalho de 15 horas, a carga horária total continua igual, 15 horas, o tamanho da sala é o mesmo, e a duração agora, digamos que tem que ser 3 horas. Tá? O teu prazo está muito apertado, você precisa terminar em 3 horas, mesmo que tenha que contratar mais gente. Então, quantas unidades, quantos pintores a gente vai precisar? 15 horas dividido por 3 horas de duração, que é o tempo que a gente tem, igual a 5. Uma tarefa típica de duração fixa é uma reunião de planejamento. Então, uma reunião de planejamento que normalmente, digamos que ela levaria 4 horas. Então, essa reunião de planejamento, a duração independe. Vou colocar aqui planejamento dura 4 horas. Será que faz diferença se a gente coloca uma pessoa para fazer o planejamento, ou 5, ou 15? Claro que isso vai impactar várias coisas, mas provavelmente a duração não vai mudar muito. Então o planejamento continua sendo 4 horas. Tem uma outra tarefa que é típica de trabalho fixo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, construir um muro. Tá? Então, para construir um muro, a gente tem uma carga horária total que precisa ser trabalhada. 40 HH. HH é uma medida típica para tarefas para carga horária que se usa em engenharia, em construção, que é a hora homem. Então, 40 horas homem, independente se eu vou usar um homem para fazer ou 10, eles vão dividir essas horas. E uma terceira tarefa, que é uma tarefa de unidade fixa, que seria, por exemplo, o gerente tem que fazer um relatório. Então, um relatório gerencial. Então, por que ela é uma tarefa de unidades fixas? Porque é um gerente que vai fazer essa tarefa. Então, as unidades vão ser normalmente 1. Outra coisa que é importante a gente fazer é alterar o modo de agendamento das tarefas. Todas as tarefas precisam estar no agendamento automático. Agora sim, vamos fazer o tipo da tarefa. Clica 2 vezes no planejamento. O tipo da tarefa é duração fixa. O muro é uma tarefa de trabalho fixo. E o relatório gerencial é uma tarefa de unidades fixas, que é inclusive o padrão do Project.
Tem um outro item que pode impactar nas tarefas de unidades fixas, que é essa opção controlada pelo empenho. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo para não ficar muito confuso. Então, mantém desmarcada a tarefa controlada pelo empenho para a gente usar no nosso exemplo aqui. Agora vamos estipular uma duração para cada tarefa. O planejamento dura 4 horas, então 4 horas. O muro dura 40 horas homem. Então, se eu colocar um pedreiro para fazer esse muro, ele vai levar 40 horas. E o relatório gerencial, digamos que vai ser levado 8 horas para preparar esse relatório. Agora eu vou mudar o tamanho do gráfico aqui e vou ocultar algumas colunas que a gente não vai usar nesse momento, que são colunas de início, término e predecessoras. Vamos colocar alguns recursos. Então, o planejamento dura 4 horas. Quem vai fazer esse planejamento? Por enquanto, vou colocar gerente. Tá? Muro vai levar 40 horas homem. Vou colocar um pedreiro que levaria 40 horas homem. E o relatório gerencial também, né, vai ser o gerente. Eu vou inserir uma coluna aqui, que é a coluna tipo, só para a gente lembrar exatamente qual que foi o tipo que a gente colocou nas informações da tarefa. E vou inserir também uma coluna de trabalho para a gente controlar as 3 variáveis. Então, o que acontece, por exemplo, numa tarefa de duração fixa, se além do gerente eu coloco um assistente para ajudar? Então eu vou adicionar mais um recurso aqui, ponto e vírgula, assistente. Pronto. A duração continua 4 horas. Eu multipliquei por 2 a coluna recursos, ou seja, as unidades. Agora tem 2, antes tinha 1. E como a duração se manteve fixa, o trabalho automaticamente mudou para 8 horas. Ou seja, o gerente trabalha 4 horas, o assistente trabalha 4 horas, trabalho total 8 horas. Inclusive até tem uma opção aqui, se realmente é isso que você quis fazer, é isso que esse aviso em amarelo te permite alterar. Vamos para o segundo exemplo? Eu tenho um pedreiro que foi colocado nessa tarefa, eu quero alterar para, por exemplo, 5 pedreiros. Quanto tempo que 5 pedreiros levariam para construir esse mesmo muro? Para alterar de 1 para 5 pedreiros, eu vou clicar 2 vezes na tarefa muro, aqui na guia recursos, eu vou colocar 500%. Dá para ver aqui no gráfico gigante que a tarefa está levando um dia agora, ou seja, 8 horas. A gente começa bem cedinho, termina no final da tarde, cada pedreiro vai trabalhar 40 horas, o trabalho continua sendo 40 horas, e o relatório gerencial, que é a última tarefa, que ela tem unidades fixas, e eu altero aqui, por exemplo, a duração, então esse relatório agora, em vez de 8 horas, eu vou fazer ele um pouco mais rápido, vou levar 6 horas. A unidade manteve a mesma, é um recurso, 100%. Duração a gente alterou, o trabalho automaticamente ajustou. E se eu alterar a variável fixa? Por exemplo, se eu tenho uma tarefa de trabalho fixo e eu altero o trabalho, o que acontece? Será que a duração vai mudar para se ajustar a esse novo trabalho? Será que as unidades? Mesma coisa, duração fixa, né? Eu tenho uma tarefa de duração fixa e eu vou lá e mexo na duração. O que vai mudar? As unidades ou o trabalho? Então o Project fornece essa tabela onde você tem exatamente qual que é a dimensão que vai ser reajustada no caso de você mudar uma das dimensões. E o último aviso é para você sempre tomar cuidado, porque o trabalho das tarefas normalmente é 0 até que você coloca um recurso pela primeira vez. Ou seja, você colocou uma tarefa de duração 10 dias. Faz diferença eu colocar um recurso para fazer essa tarefa, ou seja, uma pessoa vai fazer essa tarefa, e depois eu multiplicar esse recurso, essas unidades por 2, e colocar 2 recursos direto, ter tarefa de 10 dias e coloco os 2 recursos de uma vez? A resposta é sim, isso faz diferença, isso também pode causar muita confusão. Então, para você entender exatamente como que funciona esse processo de cálculo, vamos fazer mais um exemplo aqui no MS Project. Então vamos usar aquele exemplo da pintura, uma tarefa
de agendamento. E nessa primeira tarefa eu quero dizer que uma pessoa levaria 10 dias para fazer essa pintura. Então a duração aqui em 10 dias. E se eu quiser dizer que o trabalho que uma pessoa leva é o equivalente a 10 dias, eu vou ter que colocar um pintor para fazer essa tarefa. Agora, se eu quero aumentar a quantidade, eu quero que em vez de um pintor, agora eu tenho 2 e que a duração se altera, eu vou lá mais uma vez, vou alterar os recursos, as unidades, para 200%. A duração reduziu para 5 dias. Apareceu um aviso de superalocação, porque o project acha que a gente só tem um pintor, na verdade a gente tem 2, mas isso não tem problema, isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas o que importa aqui é que a gente tinha colocado uma tarefa de 10 dias, ao colocar 2 pintores, automaticamente ele reduziu para 5 dias. Agora eu vou fazer uma outra tarefa que é um pouco diferente, eu vou colocar uma tarefa de pintura, onde 2 pessoas levam 10 dias. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui 10 dias. Se eu colocasse um pintor e aumentasse para 2, automaticamente, né, a duração ia reduzir para 2, como a gente acabou de ver. E se eu colocar os 2 pintores de uma vez só, ele vai considerar que os 2, as unidades 2, vão levar os 10 dias e o trabalho, então, vai ser calculado, ele está 0 por enquanto, porque a gente não sabe quantas pessoas vão fazer. Ele vai ser ajustado para 2 pessoas. Vamos fazer um teste? Clica lá na tarefa 2 pessoas. Vou colocar aqui pintor, 200%. Ok. Então, ele calculou o trabalho de 160 horas para exatamente ajustar em relação a 2 pintores. Então, pessoal, uma vez que você entende esse conceito, essa equação, vai ficar muito mais fácil de entender a forma como o project calcula a duração, o trabalho, as unidades, e com isso você vai ter cronogramas muito mais precisos. Se você quiser mais dicas de MS Project, continua aqui no canal que vai ter sempre um vídeo novo para você ampliar o seu conhecimento. Muito obrigado e até a próxima!